obrigado porque aqui estamos. Muito obrigado, Senhor. Adoramos o Senhor, porque o Senhor é santo. O Senhor é o único Deus, o verdadeiro Deus nas nossas vidas. O Senhor está no governo. O Senhor governa todas as coisas.
trazendo aqui na frente.
Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E então deu Josué ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças nesta noite pela tua palavra e te pedimos que ela fale ao nosso coração, porque queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, estar em obediência à tua palavra, estar em conformidade com essa palavra e aplicá-la em nosso viver diário. Por isso, tudo que pedimos nesta noite é que nos dê um coração sensível, um coração pronto, um coração obediente, um coração temente ao Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema de nossa reflexão, irmãos, nessa manhã, ou nessa noite, melhor dizendo, é tempo de recomeço, tempo de oportunidade. Tempo de recomeço, tempo de oportunidade. Amados e amadas, embora ainda estejamos do meio para o fim desse tempo de pandemia, de estarmos há 47 dias de isolamento social, cremos que estamos vivendo um tempo de recomeço e de oportunidades. É claro que nós vivemos momentos difíceis, momentos de crise, momentos de tensão, de dores, de lágrimas, de incertezas, enfrentando um inimigo invisível, um vírus, e também enfrentando um inimigo dentro de nós, o medo. Estamos cientes dessas coisas, e talvez alguns de nós nunca tenhamos
passado por isso, ou passando por isso também na vida pessoal, na família, nas finanças, um problema pessoal, um problema interior, um resvalo de pés, uma queda, uma tristeza, uma dor, um sofrimento na alma. Mas por outro lado, nós estamos vivendo um momento todo especial, como nunca tivemos antes, um momento de refletir, de parar. Hoje é como se estivéssemos começando um novo ano, uma nova época, porém com uma nova perspectiva, uma nova visão, bem diferente daquelas em que começamos todos os anos fazendo novos planos. Não, nós estamos tendo um tempo para pararmos, para pensarmos, para refletirmos na nossa vida. Estamos tendo um tempo de balanço para avaliar as nossas vidas, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a família, para avaliar as motivações do nosso coração, porque somos o que somos, porque fazemos o que fazemos, o que nos motiva a servir a Deus e fazer a vontade dEle. E quais são as influências que o Evangelho vai produzir em nós e através de nós a partir desse tempo. Eu quero desafiar você nessa noite para um tempo de recomeço, um tempo de se levantar, de sacudir a poeira, de dar a volta por cima, de ter novos projetos, novos sonhos, novos alvos, novos propósitos para a vida, na família, no seu casamento, nas suas finanças, na vida espiritual, no seu envolvimento com o reino. E eu creio que todos nós precisamos disso, irmãos, de regularmente encontrar situações para recomeçar em diferentes áreas da nossa vida. São nestes lugares que precisamos desenhar uma linha de separação, ou que nos separa de tudo que nos faz lembrar do passado, e começar hoje um novo tempo com uma nova visão, baseado na verdade que é a palavra de Deus. É preciso nesse tempo, irmãos, em que está sendo oportunizado a nós um tempo de reflexão, fazemos a oração do profeta Jeremias. Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lamentações 3, 21. As lembranças velhas, irmãos, estão aí. As lembranças do velho homem estão aí, grudadas em nós. As lembranças do mal que praticamos, ou do mal que praticaram contra nós, estão aí diante dos nossos olhos, como uma realidade muitas vezes muito presente. Mas quem sabe Deus está nesta noite nos chamando para pensarmos como o profeta. Diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É lógico que as memórias vão estar aí, mas eu quero fazer um resgate de memórias que me traz esperança, daquilo que de fato significa alguma coisa para mim, aquelas lembranças que me faz pensar nas intervenções de Deus na minha vida. Quem sabe aquela lembrança do primeiro amor. Sabe por quê, amados? O próprio profeta responde nos versos 22 e 23: porque as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. E sabe o que eu aprendo com isso? Que o nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Afinal, nós estamos aqui hoje porque a graça nos concedeu o privilégio, a oportunidade de servir, de sermos alcançados, de sermos perdoados pelo Senhor. Então, a cada manhã, uma nova chance, um novo recomeço, uma nova oportunidade para vivenciar os princípios do reino de Deus. E é por isso que eu chamo a sua memória nesta noite, aquilo que está registrado no texto que nós lemos, de Josué 1, de 1 a 11. Por quê? Porque após o registro da história da peregrinação do povo de Israel por 40 anos no deserto, eles estão agora já no ponto de conquistar a terra prometida, sob a liderança do grande líder Moisés, um homem que Deus levantou para tirar o povo do Egito, daquela escravidão terrível, e marchá-los, rumá-los à terra prometida, ao cumprimento das promessas de Deus. E o texto diz que quando eles já estão próximos, acampados à beira do Jordão, o texto diz, de repente Moisés morre, deixando um grande vazio, um grande luto, uma grande desesperança para o povo rumo ao futuro. Quem sabe uma descrença com relação às promessas, uma perplexidade, um futuro sombrio. O que se esperar daquele momento? O que se esperar daquela circunstância? Talvez muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Tempo sombrio, tempo difícil. E eu fico pensando, irmãos, que é num tempo como esse que Deus aparece a um jovem chamado Josué e diz a ele: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e leva este povo à terra prometida. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ser forte e corajoso e não temas, porque onde pisares a planta do teu pé, aí eu te darei esta terra. Assim como foi com Josué, amados, nós estamos sendo chamados também a nos levantarmos e a recomeçarmos, mesmo que tudo ainda pareça incerto e sombrio ao nosso redor. Eu quero dizer a você nesta noite que por pior que seja a situação, por mais dramática que seja a realidade, Deus não está morto. E a Bíblia diz que Ele está assentado no seu trono, mas não está indiferente. Lembra que eu preguei sobre isso recentemente? Deus não está indiferente. Deus está em ação, em atividade. Tem o controle de todas as coisas. E o mais interessante, prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. O que precisamos fazer daqui para frente, na verdade, é o que deveríamos já ter feito ou deveríamos já estar fazendo há muito tempo, com muito mais qualidade. O que está sendo exigido de Josué, está sendo exigido de nós também para esse tempo. Esse tempo que se chama hoje, de recomeços e de oportunidades. A primeira coisa que se exige de Josué é que ele se levante. Que ele se levante e tenha bom ânimo. Irmãos, é impressionante que essas sejam as primeiras palavras de Deus a Josué.
depois de uma crise instalada. Que a morte de Moisés trouxe uma crise nacional. Moisés é o grande líder, intercessor, legislador. E agora? O que fazer? E Deus se apresenta a Josué e diz assim: Moisés está morto. Agora é contigo. Levanta, dispõe-te, anima-te, fortaleça-te. Por que será que Deus disse isso para Josué? Primeiro porque era jovem, inexperiente, embora viesse lado a lado caminhando com Moisés, talvez ainda lhe faltasse algumas iniciativas. Segundo, amados, porque num momento de crise é muito natural nos desanimarmos. Quando não sabemos o que fazer, a tendência principal ou inicial é ficarmos desanimados. Essa é a tendência natural. Então Deus apresenta-se para Josué e diz para ele se animar, para ele se levantar. Talvez tenha sido essa a nossa primeira fragilidade quando começou a pandemia. De desânimo. Desânimo e medo de repente pode ter tomado conta do nosso coração, nos deixado um pouco ansiosos, preocupados quanto ao futuro. O que fazer? E agora? Com certeza temos que fazer de vez em quando uma revisão no nosso ânimo. O dicionário define que ânimo é uma condição emocional do ser humano relacionada ao seu estado de espírito, humor e temperamento, diferentemente das outras emoções. O ânimo, ele pode ser por um dia, por algumas horas, ou mesmo por dias. E etimologicamente falando, a palavra ânimo significa que, a partir do latim, significa alma, coragem ou mente. O ânimo pode ser tanto positivo quanto negativo. E quando ele é negativo, nós chamamos de desânimo. Quando o desânimo toma conta do nosso coração, da nossa vida, e o desânimo é terrível, porque ele é contagioso. Ele influencia. E antes mesmo que Josué ficasse desanimado, Deus se apresenta a ele e diz: rapaz, se tem uma coisa que você precisa fazer nessa vida, nesse momento de crise, se tem uma coisa que você precisa fazer agora, é ser animado, despertado. Botar alma, botar coração, botar mente nesse momento, para poder conduzir o povo ao que eu prometi a eles. Então essa é a primeira coisa que alguém precisa fazer em tempos de recomeço: levantar e se animar. Não ficar prostrado, mas se levantar. A segunda coisa que eu aprendo no texto, irmãos, é que você precisa crer nas promessas de Deus. Eu preciso crer nas promessas de Deus. Olha o que Deus disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Irmãos, o nosso Deus é fiel. A sua palavra é fiel e imutável. Deus não muda as suas promessas porque nós mudamos o nosso comportamento. Deus pode nos dar um puxão de orelha, pode nos realinhar na caminhada, pode nos disciplinar, mas Deus não se torna infiel porque nós somos infiéis. Ele continua fiel mesmo quando somos infiéis. E não importa o buraco, a profundidade da crise que você está vivendo, que instalou no seu coração, não importa se o poço é bem fundo, sempre haverá um caminho de volta, porque não existe ninguém que seja pecador demais,
que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Ele é poderoso para mudar o quadro da sua história, da sua vida, de toda uma cidade, de toda uma nação. Ele pode mudar as circunstâncias. E hoje colocar um novo cântico na sua boca. Um cântico de vitória. Eu sei que os tempos são difíceis, que as circunstâncias são desfavoráveis, mas escute, Deus é maior do que a circunstância. Deus é maior do que o problema. Deus é maior do que a dificuldade. Ele é poderoso para conduzir você em triunfo, apesar da crise que ronda, que encurrala, que nos empareda muitas vezes, mas Deus está no controle. Isso tem que ficar claro para nós. A terceira coisa que eu aprendo aqui, verso 7 e verso 8 de Josué 1, que você precisa se fundamentar na palavra. É tempo de recomeço, tempo de oportunidade, mas para prosseguir, para avançar, é necessário que você se fundamente nos princípios da palavra de Deus. Deus disse para Josué: Josué, tem cuidado de observar a minha palavra e de fazer tudo de acordo com o que está escrito nela. A nossa sociedade atual, irmãos, está corrompida pelos princípios do príncipe deste mundo, Satanás. A nossa sociedade está tão corrompida a ponto de perder a noção do que é certo e do que é errado. Os pilares de sustentação da sociedade, da família, estão sendo arrancados. Já nos conformamos com frases malditas. Você já deve ter ouvido frases assim, que diz assim: no Brasil, o errado é que é o certo, e o certo é que é o errado. Ou quem sabe você já tenha ouvido alguém dizer assim, o pior do Brasil são os brasileiros. Talvez você tenha dito, e eu também, mesmo sem perceber. Mas eu pergunto, e nós? E a igreja do Senhor Jesus? O que nós estamos fazendo? Por que não estamos salgando esse mundo? Por que nós não estamos brilhando nesse mundo? Nós somos ordenados a sermos sal da terra e luz do mundo. A igreja não pode se corromper com esses valores equivocados da sociedade. A ética hoje ficou completamente destruída, relativa. Até pessoas que a gente tem assim como extremamente éticas, de repente nos surpreende. Por causa da situação, do conceito. As pessoas estão pensando em salvar a sua própria pele. Salvar a sua própria história. É uma marca muito grande do que o humanismo, do que o liberalismo, do que o existencialismo, todos os ismos, né? O que o egoísmo, egocentrismo tem feito com as pessoas, um jogo de vaidades em nossa cultura brasileira. E é exatamente no meio de todo esse relativismo, secularismo, humanismo, situacionismo que nós temos hoje, em que esse mundo está completamente perdido, é que nós, como igreja, quando o mundo está perdido, quando os governos estão perdidos, sem saber para onde se vai, é a igreja que aponta a direção, mostrando que Cristo é o alvo, e que a bússola é a palavra de Deus. É a igreja que aponta a direção, o caminho. Não era à toa que os discípulos no passado eram chamados de a igreja do caminho. O caminho é Cristo, que nos conduz à vida eterna. Então é num ambiente como esse, irmãos, que você e eu, nós somos chamados
a andar de acordo com a palavra de Deus. Estamos fundamentados na palavra de Deus. A verdade absoluta no mundo cada vez mais relativo. A verdade que consegue dar a você estrutura sólida, fundamento. No mundo de relacionamentos líquidos, no mundo de relacionamentos superficiais, de valores deturpados, é no mundo como esse que nós, como igreja do Senhor, somos chamados para fazer a diferença. E em último lugar, os versos 9 e 11, conhecer a palavra de Deus e obedecer. A Bíblia diz aí que Deus chama Josué à lembrança, novamente reativa no verso 9 aí, reativa em Josué. Não te mandei já, rapaz, já te mandei fazer, você já sabe o que tem que fazer? Ou por acaso você e eu, irmãos, não sabemos o que fazer? Será que nós não sabemos o que fazer como cristãos, como filhos de Deus? Nós temos a receita na mão aí, nós temos a palavra de Deus. A sociedade pensa diferente, o seu chefe pensa diferente, as empresas pensam diferente. Mas você e eu pensamos com a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, precisamos pensar com a mente de Cristo, você e eu. Então é preciso obedecer. A Bíblia diz que logo depois de novamente ser advertido pelo Senhor, no verso 9, Josué então, nos versos 10 e 11, obedece, dá ordem aos príncipes, para que eles assumam a responsabilidade, para que eles possam seguir adiante. Josué então finalmente, irmãos, assume o seu papel. Levantou-se para ser usado por Deus. Conhecer e não obedecer te torna tão perverso ou mais perverso do que quem não conhece, sabia disso? Conhecer e não obedecer te torna tão perverso ou mais perverso do que quem não conhece a palavra de Deus. Então, nesses tempos, para esse tempo e para as futuras gerações, é fundamental, tão somente, que nós obedeçamos, que andemos de acordo com a palavra de Deus, que sejamos fiéis a Deus, que valorizemos os absolutos de Deus na nossa vida, nas nossas finanças, no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida espiritual. Irmãos, não desista. Em nome de Jesus, não se acovarde. Não temas, crê somente. Deus disse para Josué, e Ele está dizendo para você essa noite também. Não temas, crê somente. Não se renda a esse relativismo cruel que está destruindo e eliminando os valores da nossa sociedade, das nossas famílias. Não se deixe levar pelo caos instalado na saúde, na economia, na justiça e na política desse país. Não se deixe levar por isso. Não se deixe levar pelas más notícias. Seja conduzido pela palavra de Deus. É tempo de recomeço, tempo de oportunidade. Levanta-te, tenha bom ânimo, creia nas promessas do Senhor, fundamente-se na palavra de Deus e obedeça. Então somente obedeça, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.